Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimento os senhores deputados e senhoras deputadas, bem como o Sr. Ernesto Manuel Henriques Alves, e já agora também em representação também dos outros 1.300 ou 1.400 peticionários. Isto é importante, estamos dando aqui início aos trabalhos, que é a audição dos relatores, dos peticionários desta petição, que é o número 139, 26ª primeira. Isto, portanto, procede da seguinte maneira. O Sr. Ernesto Henrique Alves fará uma intervenção de 10 minutos, ou até 10 minutos. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos. O deputado único, se entretanto aparecer, mas penso que não, terá 3 minutos. E depois disso, o Sr. Ernesto voltará a ter 10 minutos para as suas considerações finais, está bem? Isto tudo vai dar menos de 58 minutos, portanto, dará talvez à volta de 40 minutos, uma coisa por aí. Não fiz as contas, mas deve ser mais ou menos isso. Sendo assim, passaríamos desde já à sua intervenção. Sr. Ernesto, faça o favor. Clica primeiro. Exatamente. Ora, peço desculpa pela minha voz, mas eu estou constipado. Se não entenderem alguma coisa, podem... Primeiro, muito obrigado por estarem aqui. Então, eu venho aqui representar os peticionários desta petição, que tem por base o trabalho noturno e a antecipação da idade de reforma para trabalhadores noturnos. Nós fazemos isto exatamente porque tem havido diversas petições com trabalhos por turnos e noturnos, e nós vamos clarificar, do nosso ponto de vista, isto. Vamos basear exatamente na antecipação da idade de reforma pela mesma razão que nós temos indexado à esperança média de vida à nossa reforma, e aquilo que nós vamos tentar aqui traduzir e provar com estudos é que os trabalhadores em causa têm problemas de saúde que vão limitar-lhe a esperança média de vida. Portanto, nós consideramos que a nossa petição, que a proposta que é extremamente viável, e foi nesse sentido que viemos aqui apresentá-la. Ora, muito bem. A própria legislação portuguesa, nos Códigos de Trabalho 223, define já o trabalho noturno. O próprio 225 já indica a penosidade deste próprio trabalho noturno. Depois temos uma diretiva europeia que descreve, a diretiva 2003-88, descreve a prestação, e vou citar, a prestação de trabalho noturno é prejudicial à saúde. E, portanto, nós entendemos que isto é entendível já por parte de quem legisla, é entendível que este trabalho afeta a saúde dos trabalhadores. Mas, neste momento, o tratamento é igual. E, portanto, quando se tratam coisas iguais, coisas diferentes de forma igual, nós o que fazemos é aumentar a desigualdade. E, portanto, nós o que fazemos aqui é trazer exatamente estudos. Os primeiros estudos que eu vou aqui apresentar na parte não são portugueses, são estudos internacionais, com muita gente, eu já vos vou citar. São estudos que foram validados. Eu tive a sorte de ter professoras universitárias que me validaram os melhores estudos, e eu já vou citar quem foi, e quero já dizer que elas têm a disponibilidade de serem ouvidas por esta comissão ou por outra comissão qualquer sobre estes estudos. E, portanto, é nesta parte que é a parte da nossa petição. Ora, muito bem. O trabalho noturno tem dimensões sociais, familiares e de saúde. Na verdade, eu vou menosprezar a familiar, porque toda a gente entende que quando nossos filhos, e eu quero-vos dizer, previamente eu trabalho há 35 anos por turnos rotativos com trabalho noturno, quando os nossos filhos estão na escola e têm a festinha de anos, mas o pai não vai, o pai ou a mãe, quem for,
Portanto, nós temos aqui uma série de situações a nível familiar. Os fins de semana são para estar a trabalhar, quando os fins de semana, e a minha esposa também trabalha, é quando ela tem o fim de semana, estou eu a trabalhar. O meu fim de semana é hoje estou no meu dia de folga, portanto, hoje eu tenho um dia de folga por semana, é hoje, que é o meu fim de semana, está a minha esposa a trabalhar. Na verdade, eu tenho 2 filhas, eu criei as filhas assim, e, portanto, dá para trabalhar. Agora, esta parte familiar, eu nem vou abordar nos estudos, porque não fazem parte daqueles estudos. A parte social é outra situação que também nós vamos menosprezar nos nossos estudos, porque vamos focar na saúde, mas a parte social também é outra parte que vocês, se quiserem participar na coletividade lado a lado, eles fazem a reunião à sexta-noite, que é quando você está a trabalhar, ou quando vai trabalhar à meia-noite. E, portanto, a vida social também é penalizada muito por pela situação de trabalho noturno. Depois, e antes de entrar nos estudos, eu quero vos dizer o seguinte. Existe alguma confusão entre trabalho por turnos e trabalho noturno. E por isso é que nós colocamos o trabalho noturno. Porquê? Porque os estudos incidem sobre trabalho noturno. É, na verdade, que quem tem turnos rotativos com trabalho noturno ainda é mais afetado. Mas eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu trabalho numa empresa que tem, por exemplo, 2 turnos. Trabalha das 8 às 4 e das 4 à meia-noite. Estas pessoas que fazem isso trabalham por turnos, mas têm todos os fins de semana em casa. Na sexta-feira, um sai às 4, faz das 8 às 4, o que entra às 4 sai às 7. Todos os dias de noite dormem e, portanto, a diferença entre trabalho por turnos e trabalho noturno está aí, está em quem faz o trabalho noturno. E a nossa petição vai nesse sentido, clarificar que tem que ter trabalho noturno de forma, pode ser fixa ou rotativa, mas sempre com trabalho noturno. Bom, estudos. Isto agora é uma questão difícil, que é assim. Eu tenho aqui os links de diversos estudos, eu tenho papéis para vos distribuir, tenho numa pen, não sei como é que eu hei de fazer. E isso aqui, agora é com vocês, que eu nunca aqui vim, mas eu estou disposto a vos trazer aqui os estudos. O que eu posso sugerir era que se contactasse pelos serviços da Comissão e Certíssimo. entregaria depois os estudos aos grupos parlamentares. Muito bem. Esteja à vontade, então. Seria a melhor maneira, talvez. Está bem? Então, eu vou-vos ceder em papel os 10 estudos que vos trago aqui. Desculpe. Ora, muito bem. Eu vou-vos deixar aqui os links dos estudos, desses estudos, para vocês consultarem. São, mas eu aqui tenho um resumo. Quem quiser ir aí ver o resumo, só para facilitar a vida às pessoas, não é por mais nada. Não tem problema nenhum. Pronto. E então, o que é que acontece? Eu tenho aqui uma filhinha, não sei onde. Os estudos. O que é que acontece nos estudos? Esse primeiro estudo que aí está, e agora por isso é que é difícil para vocês me seguirem, mas é o seguinte. É um estudo. Se quiserem a pen e passarem para a pen, eu tenho aqui a pen, dou-vos a pen para vocês fazerem a transferência. O primeiro estudo é um estudo muito modesto, é de 3.338 pessoas, feitos na Europa, em que comprova o aumento de mortalidade em trabalhadores noturnos. E, portanto, é um estudo que é muito robusto, e eu estou-lhes a dizer, nas palavras das próprias professoras universitárias a quem eu dei os estudos para analisar. O segundo estudo é um estudo que associa os riscos de mortalidade ao trabalho por noturno em doenças cardiovasculares e de cancro. O terceiro estudo também está sobre a parte oncológica
e cardiovascular, nem trabalhadores noturnos, em comparação, e este faça a comparação com trabalhadores diurnos. Depois temos o estudo seguinte, que é digamos assim, um apanhado de 31 estudos universitários em que envolveu, e eu vou repetir devagarinho, 9,3 milhões de participantes. Portanto, é um estudo que vale a pena ler e vale a pena ver, porque não é um estudo de 3 pessoas lá de casa. Este estudo, esta meta-análise é feita por várias universidades também, e eu, portanto, agradeço que os senhores leiam esse estudo. Depois aparece o próximo estudo, que é um trabalho por turnos em que é associado o risco dos trabalhadores exatamente pelo problema de trabalhos noturnos. O quinto estudo é um estudo até sobre enfermeiras. E é um estudo que faz uma comparação muito simples. Foi feito um teste a nível de exames cardíacos em enfermeiras que trabalham durante o dia e enfermeiras noturnas, e o estudo prova o que é que acontece a nível cardíaco a quem faz as noites. Depois temos o outro estudo que tem a ver, neste caso aqui é um estudo feminino sobre o câncer da mama, a incidência de câncer na mama em trabalhadoras noturnas. Eu desculpem estar-vos a amassar, mas eu não consigo fazer isto aqui de outra maneira. Peço desculpa. O sétimo estudo é um resumo que indica, na verdade, diversos estudos também de trabalho noturno e é o seu impacto na demência, que é outro dos problemas com a falta de dormir que acontece às pessoas de trabalho noturno. Depois, trago aqui um estudo, o oitavo, em que este estudo incide sobre a alteração do próprio DNA. Porque é que os trabalhadores noturnos têm mais incidência de cancro e, se calhar, a explicação está nesta alteração do DNA. Sr. só queria chamar a atenção do seguinte, eu vou deixá-lo acabar. Já ultrapassou e o tempo. É muito rápido. Não, esteja à vontade, mas... Não, é muito rápido, é muito rápido. É muito rápido. Eu até lhe posso... Acabo já com o último estudo. Não, acabo com o último estudo. Não, porque não vale a pena, porque vocês depois vão ter acesso aos estudos e vão ler. O último estudo é um estudo que foi feito pela Universidade de Toulouse, de Suécia, na Inglaterra, de Estocolmo, de Paris e de Mónaco, em conjunto. E este estudo com as tais 3.300 trabalhadores, e os resultados são muito simples. Eles dizem que a partir do 10º ano por trabalho por turnos, a perda cognitiva equivale a 6,5. Ou seja, um trabalhador que faça 10 anos de turno noturno equivale a fazer 16 anos e meio de trabalho por dia, de perda cognitiva. Pronto, tenho aqui os meus estudos. Pai, desculpem lá se eu exagerei o tempo. Não, teve muito bem, sem problema nenhum. Acho que é perfeitamente compreensível. Então, sendo assim, deixaria a PEN depois no final da reunião aqui aos serviços da Comissão e depois faria o favor de distribuir, então, para... Está bem? Coordenava aí com os serviços e deixava aí os links. Sendo assim, então passamos agora ao período dos grupos parlamentares, com 5 minutos cada um. Eu aqui estou na dupla função de presidir a reunião e também de intervir, penso que é costume na questão destas reuniões com os peticionários, quando falta o presidente da reunião. Portanto, sendo assim, usando essa tradição, não se registra noutras latitudes, eu passaria então a fazer a intervenção do grupo parlamentar do PSD, está bem? Só não saia daqui porque deixarei a cadeira vazia, tem muito sentido. Com a vossa permissão. Caro Sr. Ernesto Henriques Alves, Srs. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD saúda esta petição e os seus 1.344.445 peticionários. Isto representa a consagração constitucional da lei da petição, está integrada até nos direitos, liberdades e garantias constitucionais de participação política, do artigo até 52º da Constituição Portuguesa.
cabendo depois à Lei da República, como veio a fazer, estipular as condições do seu exercício, designadamente através da Lei do Exercício do Direito de Petição, que está consagrada no Diploma 43/90 e foi objeto de 5 alterações ao longo do tempo. Assim, o PSD saúda a presente petição, que representa também uma aproximação dos eleitos aos eleitores e que reforça o sistema democrático. Portanto, muito obrigado pela apresentação desta petição no Parlamento. E não serve da questão, começo por relevar que o PSD entende ser necessário criar uma série de medidas para mitigar os efeitos que determinadas condições de trabalho, designadamente trabalho noturno, acarretam para a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores que as exercem. Aliás, igual preocupação tem o PSD no que concerne às consequências para os trabalhadores das profissões de gasto rápido. Sabemos que o objeto desta petição não são os efeitos que as profissões de gasto rápido têm para os trabalhadores, mas apenas a questão do trabalho noturno e, portanto, separada do desgaste rápido, mas é inegável que há pontos de conexão e convergências evidentes, Embora a noção de trabalho noturno se encontre perfeitamente consagrada na lei, o mesmo não se pode dizer do conceito de desgaste rápido, que será importante definir ulteriormente. A este propósito, relembro até, portanto, sobre as propostas sobre a questão do desgaste rápido, relembro o grupo de trabalho criado pelo anterior Governo Socialista, através do despacho 5/2023, de 5 de janeiro, que é o grupo de trabalho que é constituído pela DGERT, pela ACT, pela DGS, pela DGSS e aguarda-se até, dentro de poucas semanas, a apresentação do trabalho efetuado. Seria necessário, portanto, a criação de um sistema normativo coerente e consolidado que englobasse todas estas questões, diferentes na sua essência, mas com pontos de convergência inegáveis. Assim, perguntava-lhe, Sr. Ernesto, o seguinte: se, além das medidas de antecipação da reforma, o que é que os senhores entendiam, se veriam com bons olhos, mitigar os efeitos do trabalho noturno na saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, através também de outras medidas? Se, além da reforma, podia existir também outras medidas, como, por exemplo, a reconversão profissional ao longo da carreira, outras medidas importantes, que os senhores consideram importantes, além daquelas estipuladas no artigo 225 do Código de Trabalho, que já citou. Por outro lado, portanto, se além destas poderia haver outras que considero que sejam importantes. Por outro lado, também perguntamos se considera importante o facto da existência de trabalhadores que, depois de atingirem a idade de reforma, muitas vezes os querem reformar. E, portanto, seria considerado, enfim, se acha que é importante que, em algumas condições, os trabalhadores não se reformem, mesmo que tenham direito à reforma por vontade dos próprios. E se também se entende ou não que esta problemática devia também ter lugar em sede de concertação social, pelo Conselho Económico e Social. Sendo assim, para finalizar, agradeço mais uma vez a apresentação desta petição e terem trazido esta importante questão ao Parlamento. Muito obrigado. Eu, sendo assim, agora passaria a palavra aos grupos parlamentares, aos restantes partidos, resumindo agora as funções do Presidente da reunião, e assim faríamos, penso que o Partido Socialista, através... Será o Chega? Pois, através do Sr. Deputado Paulo Seco, faça favor. Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, Sr. Ernesto Alves, desde já, em primeiro lugar, gostava de agradecer a sua presença, bem como os outros 1.445 peticionários que assinaram esta petição. É de conhecimento público que o Partido Chega reconhece, sem hesitações, a penosidade acrescida do trabalho noturno. Não é apenas e só uma questão de esforço físico, é inequivocamente uma realidade marcada por impactos sérios, quer na saúde, mas sobretudo na família. Falamos de alterações do nosso relógio biológico, do maior risco de doenças crónicas e uma clara diminuição da participação social e, sobretudo, comunitária. Estes são factos que não podem ser ignorados por quem legisla. Reiteramos que os trabalhadores em regime noturno merecem proteção reforçada e compensação justa.
O Estado português e o tecido político não podem fechar os olhos ao desgaste a que estes profissionais estão votados, muitas vezes em setores essenciais como a segurança, a saúde e até os transportes. Contudo, senhoras e senhores deputados, a resposta não pode ser feita nem dada de forma avulsa, criando expectativas impossíveis de se cumprirem. O Partido Chega não aceita soluções mal calibradas ou financeiramente insustentáveis que acabem a prazo por se virar contra os próprios trabalhadores e contra nós, contribuintes. A nossa posição é clara. Haja justiça material imediata, garantindo compensação real a quem efetivamente esteve exposto ao trabalho noturno de forma continuada. Haja rígido escrutínio técnico com critérios de seleção bem definidos, prova documental auditável e uma avaliação independente que assegure a sustentabilidade da medida no sistema da Segurança Social atual. E não se pode perder o foco da objetividade para que esta compensação chegue a quem dela realmente necessita, sem abrir portas a abusos ou arbitrariedades que minariam a credibilidade da política pública. O Partido Chega já demonstrou, nas iniciativas legislativas que apresentou, que está do lado dos trabalhadores e que defende soluções concretas e bastante equilibradas. Não deixaremos de lutar por medidas que reconheçam o esforço de quem trabalha em condições particularmente penosas, mas sempre com rigor, transparência e responsabilidade perante as futuras gerações. Desta forma, o Partido Chega defende os trabalhadores em regime noturno, mas com soluções sérias, sustentáveis e, sobretudo, justas, recusando qualquer tentativa de transformar esta causa legítima em mera bandeira política sem substância real. Eu vou-lhe deixar aqui 3 perguntas, muito simples e muito rápidas. Admitindo que o objetivo é proteger o rendimento de hoje sem sacrificar a pensão do amanhã, que modelo consideram mais justo? Uma redução direta da idade da reforma, a majoração contributiva por cada ano de trabalho noturno ou um regime misto com faseamento e cláusula de revisão trienal, seja o que seja. Segunda pergunta. Como podemos prevenir abusos e efeitos de fronteira em carreiras mistas, ou seja, trabalho noturno e trabalho diurno? E, para terminar, que critérios concretos devem ser usados para definir quais os trabalhadores elegíveis em regime de trabalho noturno à antecipação da idade da reforma? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora, então, à inscrição da intervenção do Partido Socialista. Seria com a Sra. Deputada Margarida Afonso. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, Senhoras e Senhores Deputados. Presidente, quero obviamente começar por cumprimentar aqui os 1.344 peticionários, na pessoa do Sr. Ernesto Manuel Alves. O que nos traz aqui hoje a esta audição ao trabalho por turno. O trabalho por turno é, como sabemos, particularmente exigente. Tem impactos comprovados na saúde, tal e qual como aqui o primeiro peticionário nos disse, desde perturbações de sono até a riscos ao nível cardiovasculares e pesa também, muito bem, como aqui também tão bem nos lembrou o Sr. Ernesto, ao nível da família e da parte social. É justo reconhecer esta realidade e valorizar quem todos os dias assegura serviços essenciais em horários tão difíceis, desde logo ouvindo, de facto, as razões e as aspirações de quem tem este tipo de iniciativa. Bem, foi precisamente por reconhecer esta penosidade que o anterior governo do Partido Socialista, como também já aqui foi referido, que criou o grupo de trabalho para estudos das profissões de desgaste rápido. Este grupo tem como missão, também já ouvimos, avaliar com rigor técnico quais as situações que justificam um regime especial e de que forma essa penosidade pode ou não ser mitigada. Trata-se de um trabalho sério, justo, que visa evitar as soluções casuísticas e avulsas e, desta forma, assegurar critérios objetivos e justos. Por outro lado, o atual governo da AD retomou o tema. Também sabemos, e temos tido conta disso através de notícias, porém, sabemos também que ainda não foram, até ao momento, partilhados connosco os relatórios intercalares
Apesar de tudo isso e de entendermos que fragiliza o nosso debate, os deputados do Partido Socialista fizeram exatamente um requerimento no sentido de tentar obter resposta sobre os trabalhos desse mesmo grupo de trabalho. Para o Partido Socialista, a posição é clara. Esta matéria deve ser tratada de forma transversal, com critérios claros, que permitam distinguir desgaste inerente, exatamente, que o trabalho noturno ou por turnos pode ser um fator de desgaste, mas, por outro lado, separar daquilo que é efetivamente desgaste rápido. Sabemos também, e neste sentido, e é aqui que eu gostava de deixar também uma pergunta ao primeiro peticionário, ao Sr. Ernesto, sendo legítimo que aquilo que os peticionários, ou melhor, concentram a sua atenção, sobretudo, na idade de reforma, pergunto se acha que podem existir outras formas de compensar este trabalho, como descanso extra, suplementar, horários adaptados ou ainda qualquer outro tipo de proteção que entendam que possa ser justificado. Naturalmente que o vosso contributo é essencial para que possamos, em conjunto, refletir e construir soluções que sejam justas para todos os trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, finalizamos aqui a intervenção dos grupos parlamentares. Passarei então a palavra ao Sr. Ernesto Henrique Alves, que teria até 10 minutos para fazer a sua intervenção final, respondendo conforme quisesse aqui, respondendo como quisesse aqui às perguntas dos grupos parlamentares. Faça favor. Ora então, eu vou-vos fazer aqui, eu já vos respondo, eu vou-vos fazer aqui outra situação, que é o quê? Eu vou-vos também deixar aqui uma folhazinha em que, para vos poupar tempo, para irem aos estudos, porque eu continuo a achar que o trabalho por turnos e trabalho noturno, vocês têm alguma dificuldade em diferenciar. E são coisas diferentes. E quando eu falo em trabalho noturno, tem que ser sempre entre as 0 e as 5 da manhã, que é a altura em que o corpo está preparado para dormir. Não é às 10 da noite, das 9 às 10 da noite. É entre as 0 e as 5 da manhã. Eu, quando citei a legislação, está escrito. Na legislação está escrito. Na diretiva europeia fala exatamente disso. É isso que estamos a falar. As pessoas têm que trabalhar entre as 0 e 5, porque é nessa altura. E isto porquê? Porque eu entendo, e vocês são todos políticos, a nível político é muito bom falar em turnos. Porquê? Porque a gente, se calhar, pomos aqui 10 ou 15% da população ativa a dizer que trabalha por turnos. Mas quando fomos ao trabalho noturno, isso reduz substancialmente e já não é tão apelativo porque há menos votos. Porque o trabalhador noturno é menos que os trabalhadores por turnos. Felizmente. Eu, se me permitem, vou-vos deixar outra coisa aqui que diz efeitos nefastos dos trabalhadores noturnos. Eu só vos digo, olha, cancro, doenças do sono, desempenho de segurança, gastrointestinais, cardiovasculares, distúrbios metabólicos, mentais e mortalidade. Eu deixo-vos aqui, é só seguirem e lerem os estudos, que é para não é o Ernesto que está a falar, é estudos, estamos a falar de estudos internacionais, estamos a falar de organizações como a Organização Mundial de Saúde. A Agência Internacional de Pesquisa do Cancro considera os trabalhadores noturnos no grupo 2A, que é o segundo grupo com maior apetência para cancro. Temos os prémios Nobel da Medicina de 2017 a dizer exatamente o mesmo. Portanto, não é propriamente o Zé Manel que vem falar sobre isto. Desculpem a expressão. Em Portugal temos... A Ordem dos Psicólogos já emitiu um estudo sobre os problemas mentais dos trabalhadores noturnos, mas eu aqui quero-vos dizer o seguinte. Nós temos também investigadores portugueses muito bons nesta área. Henrique Viegas Fernandes, da Fundação Jean Palimon, comprovou exatamente um dos problemas que existe com trabalhadores noturnos, e eu vou-vos deixar, tem a ver com uma parte do intestino, eu não vou entrar, mas assim. A Cláudia Maria Gonçalves Cavadas, se calhar, é
e desculpem aqui, ex-reitora da Universidade de Coimbra, é se calhar a pessoa com mais trabalhos nesta área e, como eu vos disse, tem disponibilidade para falar com esta comissão, porque fez o favor de me ajudar pro bono. Todas as pessoas que me validaram estes estudos foi tudo pro bono, porque a gente somos um conjunto de trabalhadores. Portanto, a doutora Cláudia Maria Gonçalves Carvadas tem a disponibilidade para vir à vossa comissão falar convosco sobre este assunto. A doutora Isabel Soares da Silva, da Universidade do Minho, também tem a disponibilidade para vir falar convosco. Foi ela também que me ajudou a validar os estudos. E o doutor André Maduro. Portanto, nós estamos a falar também de cientistas portugueses, investigadores portugueses, com trabalhos meritórios nesta área. Muito bem. Então, agora vamos começando. Vou começar pelo deputado do PSD. Outras medidas. É evidente que qualquer medida que beneficie os trabalhadores noturnos, para nós é bom. Qual é o problema? E eu propriamente não sou uma pessoa que tenha agora 20 anos. O problema é que quando, nós já estou habituado a isto, quando nós criamos um bolo enorme não se faz nada, porque vai ser uma coisa enorme para se mexer, vai ser aquilo, e portanto, outras medidas sim, desde que sejam medidas concretas e direcionadas, achamos muito bem. Após a idade da reforma, eu vou-lhe dizer, sou deputado, já passaram por mim centenas de pessoas, não vi nenhum trabalhador de turno que quisesse ficar a fazer turnos. Todos quiseram foi sair antes da idade, uns por questões de saúde e outros porque já não conseguiam estar nem dormir, e vou-lhe aqui dizer, isto é assim, isto com os anos vai-se perdendo a capacidade de dormir e isto é um problema. Eu não conheço um trabalhador por turnos que tenha pedido para prolongar o tempo, antes pelo contrário. Concertação social, 120% de acordo. Eu acho que sim, até porque os patrões têm interesse também nisto, porque quando eles começam a ficar com pessoas acima de 60 anos por turnos, por trabalho noturno, são pessoas que estão muito propícias à doença e à baixa e, portanto, acho muito bem que na concertação social que seja discutido. Foi estas perguntas, penso que respondi às 3 que o senhor fez. O deputado Paulo Seco. O que é que acontece? Na nossa proposta, a nossa proposta é equilibrada. Porquê? Porque a nossa proposta faz um escalonamento. A dizer assim, se o senhor faz 10 anos em trabalho noturno, tem direito à antecipação de 1 mês. Se faz 10 a 20, tem 1 mês e meio. E acima de 20, tem 2 meses. O cuidado da nossa proposta foi feita no sentido de que você com 40 anos não consegue mais do que 5 anos e de qualquer coisa de reforma. Só se reforma aos 60 e tal. Se você se reformar com 62 anos pelo tempo atual, e com 40 de turnos, está mais, segundo os estudos até, está muito mais velho e mais para a cova que outra coisa para dizer. Portanto, a nossa proposta é considerada equilibrada exatamente por isso. E quando nós estamos a falar de pessoas que trabalharam 40 anos. Eu não venho aqui, nem nós estamos aqui de volta de subsídios, nem coisas nenhumas. Estamos aqui a falar de pessoas que trabalharam neste país 40 anos, que é o tempo máximo e que dá 5 anos e qualquer coisa. Portanto, a parte do equilíbrio nós achamos que está feita. Abusos é muito simples. As pessoas têm que haver a comprovação da entidade, e por isso é que eu acho muito bem que entra a concertação social dos patrões a dizer, na verdade, eu, por exemplo, na minha empresa é fácil, porque no meu ordenado sai lá o meu subsídio de estar a trabalhar durante a noite e, portanto, é fácil comprovar. Eu também concordo com os abusos que não devem existir. E, portanto, eu acho que esta solução que é sustentável. Porquê? Por causa do número de trabalhadores e pela maneira como é feita. Não é feita indiscriminadamente, que quem trabalha 4 ou 5 anos tem direito a isto, não é feita escalonadamente pelos anos, que não sou eu que digo, os estudos que afetam. Os estudos dizem que nos primeiros 10 anos que afeta pouco, mas que a partir daí que é exponencial e os senhores têm todos a oportunidade para ver. A deputada Maria de Afonso. A deputada falou numa solução avulsa, pois nós não conseguimos fazer isto de outra maneira. Eu não consigo legislar, não consigo, como é que eu lhe ia dizer, arranjar-lhe aqui um conjunto grande de coisas. A única coisa que eu consegui, e vou-lhe dizer aqui, nós
não temos partido, não temos sindicato, não temos nada por trás. Por isso é que nós estive a agradecer a estas pessoas, professores universitários, que provavelmente nos ajudaram, no sentido onde, olha, a doutora Cláudia Cavadas, eu sou da Figueira da Foz, e a doutora Cláudia Cavadas, como está em Coimbra e é dali da zona, foi assim. A doutora Isabel foi o tio, sim, mas vou-lhe dizer, a minha filha estava a estudar na Universidade do Minho, eu fui buscá-la, e ela estava a dar um colóquio sobre isto, eu fui lá assistir e falei com ela, e ela disponibilizou-se. Portanto, nós aqui não estamos agregados a coisa nenhuma, nem a organização nenhuma, é difícil depois eu trazer-lhe aqui outras soluções. Não considero esta uma solução avulsa, considero esta uma solução indicada e muito objetiva sobre isso. Depois, há outras formas, eu acho que sim, que há sempre formas de poder melhorar. Difíceis de implantação, muito difíceis, se não eram já existiam. São muito difíceis. Eu vou-lhe aqui dar um exemplo. A minha empresa diz que, a partir dos 50 anos, que, na verdade, os trabalhadores com trabalho noturno, na medida do possível, está escrito no acordo da empresa, passariam para dia. E eu agora vou-lhe dar... Isto é muito bom, está escrito. A nível de... Não é execuível. Pronto. Porque aquilo é muito simples. A minha empresa, por exemplo, imagine, tem 250 trabalhadores, 180 são por turnos. Há 30 ou 40 que chegam àquela idade. Como é que ela faz? Ela não tem lugar de dia. Pura e simplesmente não tem. As empresas onde a maioria dos trabalhadores são destes, não tem. Existe na lei, está tudo, mas o problema é a execuibilidade. Não existe. Não existe. Não é possível. Horários adaptados. Os horários, eu ando nisto há muitos anos. Já discutimos para a frente e para trás e para trás e para a frente. É uma coisa. Você tem que sempre fazer à noite. E o que o estraga é fazer à noite. Você pode andar com o horário para trás, pode andar com o horário para a frente, pode fazer estas horas, mas tem que sempre fazer à noite. E aqui é isto que mata as pessoas, é fazer à noite. Portanto, em relação a isso, penso que respondi. Se houver alguma coisa que eu não vos respondi, digam que eu volto atrás. Eu, para terminar, que é para depois não ralharem comigo por causa do tempo, é só para terminar. É estes efeitos nefastos que nós achamos que faz a diminuição da esperança média de vida. E que nós queremos ser coerentes e dizer que as nossas reformas estão dependentes da esperança média de vida, temos de ter em atenção que estas pessoas morrem todas antes. Não vale a pena, porque é que um colega meu que andou comigo na escola e que trabalhou durante o dia há de ter uma esperança de média de vida de 82 anos e eu ia ter só 72. Está errado. E aqui o Estado tem que tratar-nos por igual. E o tratar-nos por igual é diferenciar esta parte da reforma. Porque se todas as reformas forem iguais, o que o Estado está é aumentar a nossa desigualdade. Nós trabalhamos uma vida inteira, já não vamos à escola com os filhos, já não temos fins de semana, já não sei o quê, e ainda no fim de vida somos nós os prejudicados, porque até na reforma eles consideram igual aos outros. A nossa proposta é equilibrada, porque é uma proposta que é gradual e numa fase posterior, se alguém de vocês quiser pegar na proposta, terei toda a disponibilidade em falar com vocês a nível económico, a nível da segurança social, como é que é feito, como é que não há de ser feito. Se quiserem, têm a minha disponibilidade, eu vou deixar o meu número de telefone também e o meu mail. Estão à vontade para falar, que também temos sobre esta algumas sugestões a fazer, que devem também passar pela concertação social, porque tudo deve ter passado. Apesar de aqui nós estamos a falar entre trabalhadores e Estado, e não entre trabalhadores e patrão. Na verdade, existem e trabalhadores noturnos que são do Estado, e aí já é Estado-patrão. Mas aqui a nossa petição não tem a ver com isso. E aqui, e eu para terminar, vou-vos só dizer, meus senhores, o que é que nós consideramos? Só vocês é que nos conseguem fazer isto. Não há mais ninguém. São os deputados que nos conseguem fazer isto. E acho que nós merecemos que vocês nos façam isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ernesto, e quero realçar a sua convicção e a sua determinação nesta questão que já percebemos todos que é muito querida para si, por quem luta por ela há muitos anos, com certeza. Só para lhe confirmar que nós teremos, então, isto será feito um relatório que será aprovado na Comissão
e que depois os senhores deputados, se o entenderem, podem enviar esse relatório para o Parlamento, e para o Governo e para os restantes grupos parlamentares. Eu queria lhe sugerir, se faz favor, então, que no final da reunião que deixasse a PEN aos serviços, e já agora, e também deixava aos serviços o seu contacto de e-mail e o seu contacto de telefone, de maneira que todos os deputados que quisessem teriam acesso por essa via, está bem? Muito obrigado. Agradeço também aos serviços da Comissão e do Parlamento o apoio que nos deram, sempre impecável. E também o resto, boa tarde aos seus deputados e deputadas. Muito obrigado.